É muito comum surgirem dúvidas na hora de você dar entrada no seu pedido de aposentadoria no INSS. Você sabia que existem diferentes regras de aposentadoria disponíveis para você? Prazer, eu sou Claudiane Silva e hoje eu vou te ajudar a entender quais são as opções que existem na hora de você encaminhar a sua aposentadoria. Então, antes de eu começar esse vídeo, já ative as notificações e fique por dentro das novidades do direito previdenciário. Em 2024, temos 8 tipos de aposentadorias do INSS. E nesse vídeo eu vou trazer os requisitos e as características de cada uma das aposentadorias. Então, pega papel e caneta e vamos lá. Antes da reforma, a aposentadoria por tempo de contribuição era a favorita dos brasileiros. Bastava você cumprir o tempo mínimo de contribuição para solicitar o seu benefício no INSS, sem idade mínima, sem pedágio. Na prática, eu costumo dizer que a aposentadoria por tempo de contribuição deixou de existir, porque para ter direito a essa regra é preciso ter, no mínimo, 35 anos de contribuição antes da reforma, o homem, e a mulher precisa ter 30 anos de contribuição antes da reforma. Após a reforma da Previdência, para quem ainda não tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição e faltava 2 anos para se aposentar, a legislação trouxe a regra do pedágio de 50%. Na prática, significa dizer que a mulher que tivesse 28 anos de contribuição e o homem 33 de contribuição, seria necessário cumprir o tempo que faltava para atingir 30 anos mulheres e 35 anos homem, ou seja, um pedágio de 50%. Mulheres que tinham, antes de novembro de 2029, 29 anos de serviço, vão precisar de 1 ano de contribuição para completar os 30 anos. Mas o pedágio de 50%, que é o tempo que faltava lá na reforma da Previdência, temos 6 meses. Então essa mulher, na prática, vai precisar de 30 anos e 6 meses de contribuição. Nesta regra, não exige idade mínima, basta apenas cumprir o pedágio no tempo que faltava, no caso, 50%. Já os professores não foram beneficiados nessa regra do pedágio de 50%, ok? Na aposentadoria do pedágio de 100%, você vai precisar cumprir 100% no tempo que faltava para completar 30 anos mulher e 35 anos os homens antes da reforma. Essa regra não exige tempo mínimo de contribuição. Um homem que tivesse, antes da reforma da Previdência, em 2019, 32 anos de contribuição, precisaria cumprir o tempo que faltava para fechar os 35 anos. Neste caso, quantos anos? 3 anos. Com o pedágio de 100%, esse homem vai precisar cumprir os 35 anos de contribuição e mais o pedágio, neste caso, de 3 anos. Nessa regra de pedágio mínimo, exige a idade mínima de 57 anos para a mulher e 60 anos para os homens. Quem se beneficiar dessa regra tem um cálculo de salário de benefício diferenciado. Os professores também foram beneficiados pela regra da aposentadoria do pedágio de 100%. Já na aposentadoria por idade urbana, é oferecida aos trabalhadores que atinge uma determinada idade e um determinado tempo de contribuição. Atualmente, a idade mínima para os homens é de 65 anos, já as mulheres é de 62 anos, mas um mínimo de 15 anos de carência, tanto para homens como para as mulheres. Mas atenção, homens, vocês que se filiarem na Previdência após a reforma de 2019 vão precisar cumprir 20 anos de serviço e não mais 15 anos, ok? Já na aposentadoria por idade rural, ela é destinada aos trabalhadores que atingem a idade mínima, caso as mulheres vão precisar de 55 anos e os homens de 60 anos. O trabalho é realizado de forma individual ou em regime de economia familiar. Também é preciso fazer prova da atividade e vai ser preciso ter 180 meses de carência, ou seja, 15 anos. Já na aposentadoria híbrida, como o nome diz, tem a soma do tempo rural e do tempo urbano. Essa aposentadoria é destinada aos trabalhadores do meio rural, que hoje estão na cidade ou vice-versa, que era da cidade e hoje está no rural. A idade mínima para esse tipo de aposentadoria é de 62 anos para as mulheres e 65 anos para o homem. O trabalho deverá ser comprovado por meio de regime de economia familiar ou individualmente, com carnês, carteira de trabalho
e toda a documentação rural. Lembrando que o tempo mínimo é 15 anos de contribuição, 180 meses de carência. A aposentadoria especial é destinada aos trabalhadores que exercem atividade que oferecem riscos à saúde ou à integridade física. Esses funcionários têm direito de se aposentar com menos tempo de contribuição do que os trabalhadores urbanos. São exemplos de profissionais que podem solicitar aposentadoria especial os funcionários da área da saúde, vigias, bombeiros, guardas, segurança, frentista, mecânico. O requisito fundamental para a aposentadoria especial é a comprovação do trabalho especial. Significa dizer que o trabalhador ele é exposto aos agentes nocivos, químico, físico ou biológico. Você pode fazer a comprovação do agente nocivo por meio do laudo PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento é fornecido diretamente na sua empresa. Temos também a aposentadoria por invalidez, também conhecida como aposentadoria por incapacidade permanente. A aposentadoria por invalidez é concedida aos trabalhadores que se tornam incapazes de forma permanente para o trabalho ou para suas atividades habituais. Na aposentadoria da pessoa com deficiência, existem duas modalidades de aposentadoria. A aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência é destinada às pessoas com deficiência que tenham atingido a idade mínima de 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Para ter direito a essa aposentadoria, é necessário comprovar o tempo mínimo de 180 contribuições, ou seja, 15 anos de deficiência com a doença. Já a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição é concedida aos trabalhadores que comprovem uma deficiência. Para garantir essa aposentadoria, é necessário comprovar tempo de contribuição e o grau de deficiência, que será classificado como grave, leve ou moderado. A deficiência ela pode ser física, sensorial, intelectual e deve ser comprovado através de uma avaliação biopsicossocial e uma avaliação médica realizada pelo perito do INSS. Mas, para saber qual é a melhor opção na sua situação, você vai precisar analisar os prós e os contras de cada regra de aposentadoria. E é o planejamento previdenciário que vai te ajudar. Então, na dúvida, converse com um advogado especialista em direito previdenciário de sua confiança. Gostou do conteúdo? Deixe o seu like e não esqueça de compartilhar com quem precisa saber dessas informações. Afinal, tudo o que importa é a sua aposentadoria. Então, me segue por aqui. Um abraço.